Pessoal, paz e bem, salve Maria, José, fundador da Missão Pelegrino, passando aqui para onde a gente está, é o nosso altar simbólico, tudo muito simples, tudo muito improvisado. A gente vai reativar o nosso canal do YouTube, aproveitar esse tempo de quaresma, esse tempo que a igreja, esse presente que a igreja nos dá, que o próprio Jesus nos dá, esse tempo de conversão. Então, estou passando aqui para explicar para vocês o que é a missão. Nossa missão, eu fui vocacionado numa comunidade católica, da qual eu sou muito grato, da qual eu aprendi quase tudo que eu sei, como os pobres, como o rejeitado. A nossa missão, ela tem como patrono São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, que é a santa das causas impossíveis, santa dos pobres, que a gente inspira muito na história de vida e santidade dela. Então, nossos patronos, São Francisco, Sagrada Família, Santa Rita de Cássia, Santa dos pobres e São José, são os nossos patronos. Eu gosto muito também de Santa Madre Teresa de Calcutá, pela história e tudo mais. O nosso público-alvo é o morador de rua, é o rejeitado, é aquele que ninguém quer, E a missão, que é a missão Pelegrina, ela nada mais nasceu, ela nasceu por nada mais, ela nasceu em tempos pandêmicos, Eu costumo dizer que uma nova comunidade ou um projeto, uma obra de caridade ou qualquer coisa assim do tipo, ela nasce de uma necessidade, de um tempo atual e de um clamor e de uma necessidade de um povo. Então a missão Pelegrina, ela não veio para dividir, ela não veio para separar, ela veio para somar. As novas comunidades, Jesus e o Espírito Santo que nos move, faz com que essas novas comunidades nasçam, cresçam e dê frutos, porque existe uma necessidade de um povo atual. Então esse povo que eu atendo, esse povo que eu visito, esse povo que eu consigo alcançar, tudo pela graça do Espírito Santo, pela graça de Deus, é o rebanho que Jesus me confiou. Mesmo diante das minhas falhas, das minhas dificuldades, de todos os meus pecados, porque todo fundador de seja qualquer obra de misericórdia, seja qualquer missão, qualquer nova comunidade, o fundador são os mais difíceis, que precisam de conversão, de mudança de vida e de busca pela santidade. E Jesus, que nos escolhe, nos ama tanto, assim como ama você, ele nos dá essa responsabilidade como um pretexto, que é um pretexto para poder salvar a minha alma. Então a missão, ela me movimenta, ela me tira do comodismo, ela me leva de encontro com o próximo, de encontro com o pobre, me traz muitos desafios, tem o ônus e tem um bônus e tem um ônus, mas passando aqui para explicar o que é a missão. A missão, ela vem de uma necessidade atual de um povo. Por isso que a Missão Pelegrina nasceu. Por isso que faz 3 anos que eu insisto com essa missão. Mesmo diante de dificuldade, de preconceito, de falta de diálogo e entendimento, que muita gente às vezes vê pelas redes sociais, acompanha, não entende, julga, critica, mas não sabe o que está por trás dessa minha insistência. Então, passando aqui para explicar o que é a Missão Pelegrina, a gente ainda não tem a aprovação eclesial. Já levei o documento na mão do responsável, do Padre Aparecido, da nossa região aqui de Franca, da Paróquia Santa Luzia, que é onde eu resido aqui, a região pastoral.
Agora, graças a Deus, por graça e providência de Deus, nós temos um padre que nos visita, que nos acompanha, né? Que está conhecendo a missão, graças a Deus. Quem sabe mais para frente seja até nosso diretor eclesiástico, alguma coisa assim, que eu tenho a esperança. E como vocês podem ver, hoje é terça-feira de carnaval, mas aqui a gente já está preparando a nossa capela simbólica, o local da missão aqui, já para a quaresma. Porque eu nunca esperei tanto uma quaresma quanto agora. Eu acho que todo mundo está sabendo, todo mundo está vendo, né, os noticiários, as coisas que acontecem pelo mundo. Esse tempo de carnaval aqui no Brasil é um tempo muito pesado, né? É um tempo de muitos pecados, é um tempo de muitas coisas, né? E nós estamos vivendo num momento de muitas doenças físicas, mentais, espirituais, né? Síndromes, transtornos, pânico, ansiedade e tudo mais que o povo sofre. Então, eu estou ativando de novo o canal no YouTube, que esses 40 dias eu quero aproveitar esse tempo de conversão, esse tempo de mudança de vida que a igreja nos impulsiona a fazer uma conversão verdadeira, e quero clamar, rezar pela minha vida, pela minha saúde mental, espiritual, e também clamar pela sua saúde, você que nos assiste. Então será 40 dias de orações intensas, será 40 dias. Vocês vão observar que eu vou rezar muito o terço do Senhorio, é um terço que eu aprendi na comunidade que eu participava. Esse terço é rezado lá no domingo, que é o dia do Senhor. Então, antes ao acordar, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é rezar o terço do Senhorio. E eu analisando e impulsionado pelo Espírito Santo, eu vi essa necessidade da gente rezar e reconhecer, aproveitar a quaresma e reconhecer o senhorio de Jesus nas nossas vidas, nas nossas enfermidades, nas muralhas que muitas das vezes nós criamos na nossa vida, né? Muralhas físicas, mentais, espirituais, e tantas coisas, tantos complexos de inferioridade, tantas coisas que nos atrapalham, o orgulho que nos afasta da graça de Deus. Então eu estou encarando esse tempo e estou aqui pela graça do Espírito Santo, por mim eu não estaria, enfrentar esses 40 dias de quaresma, né, como um tempo de combate, né, de guerra espiritual, guerra contra o pecado, guerra contra as enfermidades, guerra contra o mal, que muitas das vezes nós deixamos, né? E eu tenho certeza que não só eu, mas muita gente está percebendo que nós estamos precisando dessa desintoxicação espiritual, dessa cura, dessa libertação, porque o mal ele existe. O inferno existe, coisa ruim existe. Não adianta a gente querer falar que não existe, porque existe. E ele utiliza as coisas do mundo, os prazeres da carne, muitas das vezes as nossas brechas, a nossa ignorância, o nosso comodismo, para ir nos corrompendo e nos corroendo aos poucos. Nós já temos a nossa inclinação ao pecado por causa da nossa herança, né, de Adão e Eva. Nós somos inclinados ao mal. E muitas das vezes, e principalmente agora nesses tempos, nós esquecemos das virtudes. Eu falo por mim, José. Quantas e quantas e quantas virtudes estão esquecidas no meu e no seu coração. E esse tempo de quaresma, esse tempo de conversão que a igreja nos proporciona, esse tempo de meditação, esse tempo de jejum, abstinência, penitência, né? E é um tempo muito favorável para que nós possamos nos aproximar de Deus. Eu, José, e você, meu irmão e minha irmã, que vai estar nos assistindo. Então, esse tempo é um tempo muito favorável
para conversão, para mudança de vida. Precisamos muito perdoar, entender, amar. Nosso coração, muitas das vezes, por tantas coisas, por tanta escuridão, por tanto orgulho, por tanto pecado, a gente esquece de perdoar, a gente esquece de amar, a gente cria barreiras, né? Barreiras espirituais, barreiras psicológicas. E esses 40 dias de quaresma, impulsionado pelo Espírito Santo, eu quero orar, pedir a graça e a força de Deus, a força do Espírito Santo, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Eu quero orar por você, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos seus, que precisa de cura, de libertação, de intercessão, de clamor do Espírito Santo. Não olhemos os nossos pecados, as nossas falhas, mas que nós possamos, assim como Jesus, nesse tempo de quaresma, né, Jesus nos trouxe a esperança. E sem a esperança, o coração que não há esperança é um coração sem vida, um coração morto. Aqui jaz a morte no coração que não tem esperança. E Jesus é a nossa esperança. Esperança de vida, esperança de salvação, esperança de cura e de libertação. Que nós possamos, impulsionados pelo Espírito Santo, buscar esse tempo de conversão, de esperança, de cura e de libertação. Libertação dos males, libertação das angústias, libertação dos bloqueios. Bloqueios mentais, bloqueios espirituais que nós criamos. Que nos afasta da graça de Deus. E que traz essas brechas para o pecado. Então que nós possamos ser libertos, ser presentes da alegria, alegria que vem de Deus, alegria que vem através do Espírito Santo. Essa alegria que não é ausente de dificuldades, mas mesmo em meio a tanta bagunça, a tanta dificuldade, a tanto pecado, a tanta escuridão, nós também possamos ser alegres, ter a esperança da salvação. Salvação que vem de Deus, salvação que vem do próprio Filho Jesus. Que nós possamos voltar a ter esperança, voltar a ter fé, voltar a buscar a presença de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias, que muitas das vezes estão tão contaminadas pelo pecado, pelas músicas errôneas que nós ouvimos e por tantas e tantas coisas. Então esses 40 dias será 40 dias de busca pela conversão, busca pela cura e libertação, pela mudança de vida, pela metanoia. O que é metanoia? Mudança de pensamento. Nós possamos quebrar todo o mal que existe no nosso coração, todo o orgulho, que nós possamos buscar as virtudes celestiais. Que assim seja. Amém. Então, passando para explicar, a nossa missão é a missão leiga, católica. A gente ainda não tem aprovação eclesial, temos um padre que nos acompanha. E ore por nós, reze pela missão, para que nós possamos cada dia mais e mais ser atingidos pela misericórdia de Deus, mas que nós possamos também, mesmo sendo esses vasos de barro, né, esses vasos fracos, esses vasos muitas das vezes fraco, essa é a palavra, mas que nós possamos, né, levar esse amor, a esperança para tantas pessoas que precisam. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o meu e o seu coração. Deus te ama, quer te salvar, quer te curar, quer te libertar e quer nos dar uma nova vida e trazer a esperança que nós precisamos. Acho que esse tempo de quaresma, esse tempo de conversão, esse tempo de jejum, de penitência, de intensificação da caridade, da oração, mas é um tempo de esperança. Jesus nos traz a esperança. Jesus cura, salva, liberta. E que a paz de Jesus esteja comigo e contigo, né? Esteja convosco. E acompanhe o nosso canal. Paz e bem, salve Maria, Deus abençoe vocês.